Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus vem pré-anunciar o dia de sua morte. E quando Jesus começa a falar sobre essas coisas para os seus discípulos, de repente, em São Lucas 13, do 31 ao 35, aparecem os fariseus, querendo colocar Jesus num estreito, e vem aconselhar Jesus. Veja, o mal querendo aconselhar o bem. Veja se isso é possível, né? Assim acontece também na nossa vida. Pessoas que querem nos aconselhar, quando na verdade o que eles estão querendo é a nossa morte. Estão querendo é o nosso fim, o nosso fracasso. Por exemplo, Jesus, os fariseus, como a Bíblia relata, em todos os encontros de Jesus com os fariseus queriam colocar Jesus à prova, queriam armar cilada para Jesus. E quando não conseguia, ficavam pensando, articulando a maneira de como iria matar Jesus. E no Evangelho de hoje, veja, eles vêm aconselhar Jesus, dizendo o seguinte: naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Então Jesus estava se dirigindo para Jerusalém, e Jesus iria morrer, desse momento aqui, 3 dias à frente Jesus iria morrer. E Jesus começa a dizer, Jesus disse: ide dizer a essa raposa, chamou Herodes de raposa, traiçoeira, covarde. Jesus disse: ide dizer a essa raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no 3º dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Aqui Jesus vai predizendo a sua morte e dizendo que será em Jerusalém. E será no tempo determinado pelo decreto de Deus, pela vontade de Deus. Mesmo que lá em Atos dos Apóstolos vai ser dito pela boca, se eu não me engano, de São Pedro, no discurso de São Pedro vai dizer assim: Herodes matou Jesus para se cumprir o que o profeta tinha dito a respeito da morte de Jesus. Também é dito que, se eu não me engano, é Anás ou é Caifás, que profetiza, mesmo sem saber, profetiza a morte de Jesus por toda a nação. Ele vai dizer: é melhor que um morra pela nação do que todos pereçam. Então ele vai e profetiza a morte de Jesus por toda Israel, por toda Jerusalém, mesmo sem saber que estava profetizando. E é dito lá, e ele profetiza sem saber o que está fazendo. Então, os decretos de Deus acontecerão, mesmo dentro da liberdade do homem, mesmo sem Deus violar a liberdade do homem, esses decretos acontecerão de acordo com a vontade de Deus. E aqui, no versículo 34, vai dizer Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Então, Jerusalém rejeitou Jesus, Jerusalém rejeita Jesus. E aí Jesus se lamenta, porque Jesus queria realmente arrebanhar Jerusalém, como a galinha arrebanha os pintainhos debaixo das asas. E no finalzinho Jesus diz: eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmo direis: bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aqui Jesus já profetiza a sua entrada em Jerusalém. A entrada dele, messiânica, em Jerusalém, quando ele entra, e todos dirão, bendito que vem em nome do Senhor, hosana, hosana, hosana. E aqui também nós podemos ver uma profecia do retorno de Cristo. Quando Jesus voltar, aí sim, muitos de Jerusalém vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor, mas já será tarde. Então, meus amados irmãos, cuidado com o conselho de quem sempre quis o seu mal, porque o conselho de quem sempre se revelou como alguém que é contrário às nossas ideias, aos nossos pensamentos, à nossa maneira de viver, e é contrário, às vezes, até nós mesmos, escancaradamente. Cuidado com esses conselhos, porque aquilo que aparenta ser bom, na verdade,
é perverso e está somente mascarado, está somente travestido de alguma coisa boa. Deus abençoe a todos e os decretos de Deus acontecerão na nossa vida, independente daquilo que nós venhamos fazer ou não. Se for para acontecer, Deus vai fazer acontecer. Com a nossa liberdade, sem violar a nossa liberdade, mas fazendo os projetos dele acontecer. O livro dos Salmos, ou Provérbios, vai dizer que o homem sonha, mas é Deus que realiza. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.